Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Eduardo Bolsonaro deu uma provocada na madrasta Michele Bolsonaro e também no presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Ele se mostrou claramente incomodado com a demissão do advogado e porta-voz de Bolsonaro, Fábio Van Garten, do PL, demissão que aconteceu por causa da Michele. Aí o Eduardo vai lá e publica uma coisa realmente ali pra gente observar, hein? E ficou jogando indireta sobre a sua eventual candidatura à presidência. Vamos trazer detalhes aqui e também dizer que o Caiado, o governador de Goiás, disse que não abre mão da sua candidatura e disputará mesmo se o Bolsonaro apoiar Tarcísio. Vamos trazer detalhes, mas antes quero agradecer. Nós chegamos à marca de 371 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos ver aqui a postagem do Eduardo Bolsonaro, que disse o seguinte, marcando lá, o Fábio Van Garten nos conheceu antes de 2018, no momento em que pouquíssimos aderiam ao projeto Jair Bolsonaro. Ele não tem mandato, saiu do PL aqui que é a parte, ó, de uma maneira, no mínimo, confusa. Ou seja, teria mil motivos para se revoltar e jogar pedras no Jair Bolsonaro /PL. Aqui eu faço uma pausa no tweet do Eduardo para explicar. Essa maneira um pouco confusa que o Eduardo cutuca aqui, sabe por quê? Teve uma conversa entre o Mauro Cid, então, na ocasião lá, ajudante de ordens de Bolsonaro, já não mais na presidência, mas como assessor, porque foi no começo de 2023, e o Bolsonaro ainda estava elegível, não tinha sido condenado, mas já especulavam na imprensa de que o Bolsonaro seria condenado, e aí já especulavam também quem seria o substituto, e uma delas poderia ser a Michele, um dos substitutos poderia ser Michele Bolsonaro. E o Fábio conversando com o Mauro Cid disse, olha, se for ela, eu prefiro o Lula. E o Fábio, que repito, na ocasião ali era advogado, porta-voz do Bolsonaro, filiado ao PL, respondeu idem. Ou seja, num cenário com a Michele, tanto o Mauro Cid quanto o Fábio preferem o Lula do que a Michele. Aí essa conversa foi vazada, tempos depois, a Michele ficou revoltada e exigiu do Valdemar a demissão do Fábio Van Garten. O que aconteceu? Demissão, ele tinha lá, ele era funcionário do PL, então ele foi demitido a pedido da Michele, que o Valdemar foi lá e concordou. E aí o Eduardo agora publica, prestando uma homenagem ao Fábio, o demitido por causa da Michele, dizendo que foi uma saída, no mínimo, confusa. E que então ele teria mil motivos para se revoltar e jogar pedras no Bolsonaro e no PL. Mas não, voltando aqui para o Eduardo, ele mantém a postura e segue ajudando naquilo que é possível e contribui muito. Ou seja, não basta ser humilhado, tem que insistir na humilhação, né? Demitir de uma forma humilhante aqui e continua lá beijando os pés aí, lambendo as botas do Bolsonaro e família. E continua, eu aprecio isso no homem, disse Eduardo. Isso chama-se lealdade. Posta à prova. Pessoa que se movimenta por princípios independentes das circunstâncias. Não sentido é que o Eduardo tem razão, não que eu concorde com as movimentações, mas o Fábio Van Garten tem se mostrado de fato leal, mesmo depois de tudo que aconteceu. E fica claro então que é uma indireta, uma provocação aqui para Michele e Valdemar, o que dá a entender que o Eduardo não concordou 100%, não gostou, será, do que aconteceu com o Fábio Van Garten? Pois é o que aconteceu aí. E o Eduardo anexa, né, ele compartilha lá, anexa na verdade um vídeo de uma entrevista do Fábio Van Garten para a CNN. E na entrevista, a parte compartilhada pelo Eduardo, o Fábio defende ali o Bolsonaro, rasga elogios ao ex-presidente e elogia muito o Eduardo, citando as suas supostas qualidades para se candidatar à presidência. Aí o Eduardo, que diz que quer que o pai seja candidato, parece estar assim, né, procurando se movimentar, inclusive compartilhando um vídeo no próprio perfil de algum aliado defendendo ele, Eduardo, para ser o candidato à presidência, caso o pai não possa. E vamos trazer aqui mais, é notícia do Metrópolis, vai dizer que em entrevista ao comunicador bolsonarista Alan dos Santos, considerado foragido da justiça brasileira, Eduardo disse que poderá entrar na disputa de 2026, caso receba a missão do pai, declarada inelegível pelo TSE. Diz o seguinte aqui,
Primeiro a gente tem que sancionar o Moraes, né? Mas eu acho que saindo a sanção do Moraes, a gente também tem uma boa janela de oportunidade para deixar o Congresso livre e as instituições do Brasil livres para reagir a tudo isso. Porque dentro do Congresso você já tem os votos para a anistia ser aprovada. Falta só o Congresso sair das garras do Moraes. Quando isso acontecer, a gente vai ter a possibilidade de Bolsonaro ser presidente. Se candidatar no ano que vem, meu Deus. Mas se ele passar a missão para mim, pode ter certeza que eu estou 100% pronto para cumpri-la. Não vai, ô Eduardo. Você sabe que não vai. Vocês podem até conseguir o impeachment do Moraes em 2027 para frente, renovando lá o Senado. Aí vocês podem ter os votos necessários para o impeachment do Moraes. Agora, sobre a questão da anistia, duvido que isso vá acontecer até as eleições do ano que vem. E assim, nesse bate-papo com a Alan dos Santos, tudo combinado. Um levanta a bola pro outro cortar, e no caso aqui o próprio Eduardo levanta para ele próprio cortar, né? Ele faz uma pergunta retórica ali e já emenda que está à disposição se isso for uma missão. E sobre as sanções dos Estados Unidos ao Moraes, patriotas, esperem mais 72 horas. Essa ladainha vai longe, viu? Aqui vai dizer, né, o Eduardo, a boa notícia é que já está tudo pronto para que as sanções ocorram. Toda a burocracia já foi feita e elas só não saíram ainda por conta dessa prioridade com o que está se passando agora na guerra de Israel com o Irã. Isso aí já tem uns dias, né, que está tendo o apoio dos Estados Unidos. Então a gente está buscando espaço para que seja dada essa atenção ao Brasil. Aí vai falar do Irã e disse aqui que o risco de arrastar o mundo para uma terceira guerra mundial. Isso aconteceu lá. Mas o Brasil também. A cada momento que se deixa de sancionar o Moraes, abre-se uma janela de oportunidade para o regime se consolidar. Então é isso aí. Só mais 72 horas, patriotas, que vocês vão ter as sanções ao Moraes, sendo aqui bastante irônico, deixando claro, né? Bom, e sobre as eleições de 2026, tudo indica que não existirá uma união completa da direita, já que Caiado marcou posição, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a pouco mude de ideia, né? E acontece muito isso, gente. Lembra de 2022? Um monte de candidato, não, eu vou ser candidato, chegou no final o negócio desandou e ficaram pouquíssimos nomes. E que aí um cava espaço de vice no outro, aí um de repente vai disputar o Senado. Então acontecem ali os arranjos, o que é normal, tanto na dita esquerda, assim como na direita. O Caiado reafirmou então que só não disputará a presidência em 2026 na hipótese, que eu acho nem existe, do Bolsonaro concorrer. Ele está inelegível, não vai ter tempo de mudar isso, então o Caiado certamente será candidato, baseado nessa fala. E aí ele tenta, de alguma forma, deixa eu tentar aqui atrair um certo eleitor bolsonarista, e disse, se o presidente Bolsonaro for candidato, existe um ponto de convergência. Mas se ele não for e apoiar outro nome, como o Tarcísio, haverá um ponto de divergência, porque eu também estarei no processo. Aí o governador explicou que abriria mão de concorrer por causa do Bolsonaro, se ele fosse candidato, mas se não, aí os nomes da direita são lançados e eles tentam se unir num eventual segundo turno, caso exista segundo turno, né? Então é essa situação. O ponto aqui é que o Tarcísio, eu acho que vai calcular muito bem se ele abre mão de disputar uma reeleição em São Paulo para tentar a presidência. É um nome fortíssimo, é um nome muito forte, inclusive, mas vai tentar não repetir o erro do Dória. O Dória foi com muita sede ao pote, renunciou ao governo de São Paulo para tentar a presidência, depois ficou sem apoio e acabou saindo fora da política. O Eduardo Leite renunciou ao mandato de governador para tentar a presidência e quando percebeu que não teria apoio, o Eduardo Leite fez um movimento diferente. Disputou de novo o governo do Rio Grande do Sul e foi eleito. Então o Tarcísio pode tentar o caminho de um ou de outro, né, renunciando e espera, não vai dar, o Bolsonaro vai apoiar um dos filhos, ou a Michele, e aí fica ruim para mim, deixa eu tentar o governo de novo. O Eduardo Leite fez isso no Rio Grande do Sul e deu certo. Mas no caso do Dória, porque o Dória, né, foi triturado, fritado de todas as formas, aparecia muito mal, e inclusive o Dória, se tentasse o governo de São Paulo, perderia naquelas eleições, preferiu sair e não disputar mais do que terminar com uma derrota. O Tarcísio vamos ter que aguardar e ver. Agora, desses outros nomes, Ratinho Júnior, o próprio Eduardo Leite, o Caiado, o Zema, aí tem muita conversa, muita coisa. O Zema também disse que, vai ser candidato e tal. Então vamos ver o que vai acontecer aí.
Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Quem puder, bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas para cá. Valeu, gente, até mais!